Oi todo mundo, aqui é a Estela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 livros que marcaram a minha vida. Nem todo mundo tem aqueles livros que marcaram a sua vida, não necessariamente os mudaram, aí já é outra lista que talvez eu faça, livros que mudaram a minha vida, mas com certeza todo mundo tem algum livro que marcou a sua vida. Então eu separei 10 e eu dividi em duas partes. Os primeiros 5 eu vou falar sobre livros que marcaram a minha vida de leitora. Aqui tem um na outra parte que também marcou a minha vida de leitora, mas que foi, esses 5 primeiros foram muito importantes na minha formação como leitora. Livros que eu li quando criança, que me despertaram a vontade de ler. Os outros 5 foram livros que marcaram a minha vida por algum outro motivo, que eu vou explicar também. O primeiro livro é um livro que eu li muito pequena. Eu acho que é o livro que eu tenho memória mais distante, assim, e mais nova que eu tenha lido, mas provavelmente eu li algum livro antes desse, que é o Quem Tem Medo de Dentista, de uma autora francesa, se eu não me engano. É de uma coleção chamada Quem Tem Medo, e aí tem quem tem medo de escuro, quem tem medo de chuva, de trovão, né, de tempestade. Eu li todos, mas Quem Tem Medo de Dentista era o meu favorito. Eu li esse livro, assim, umas 30 vezes. Eu pegava sempre na biblioteca. Às vezes, no intervalo, eu ia na biblioteca só pra ler esse livro. E eu era, assim, muito pituca. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas esse livro eu lembro até hoje com muito carinho. Porque foi um dos primeiros livros, assim, que eu tinha vontade de ler, sabe? Tipo, ai, bem que eu podia ter pegado aquele livro pra eu ler agora. Eu sentia isso toda vez em que eu estava numa situação em que eu procurava alguma coisa assim pra fazer. Eu lembrava do livro e pensava que eu queria ter eu ler comigo pra ler. Então, diversas vezes eu pegava pra realmente ler quando eu tinha vontade. E eu li várias vezes. O segundo livro que também me formou como leitora é Kelly Martoer e A Máquina do Tempo. Esse livro eu já li um pouquinho maior, eu acho que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, eu não tenho certeza. Esse livro, ele foi muito importante pra mim porque foi um livro que eu tive vontade de ler a série inteira, sabe? Então, eu lembro que era a história de uma bruxinha e tinha feitiços no livro. Ela viajava no tempo, ela falava com Albert Einstein, se eu não me engano. Eu tenho esse livro até hoje e esse livro eu li e tinha vontade de saber mais sobre a vida da Kelly Martoer, tinha vontade de saber mais o que acontecia com ela. Então, eu procurei ler os outros livros. Esse livro foi, assim, a primeira série de livros que eu li, então foi a da Kelly Martoer, e eu gostei bastante desse livro. Eu lembro que eu tenho uma amiga, né, a Letícia, que já apareceu aqui no canal, e a gente gostava muito desse livro, e a gente conversava sobre ele, então assim, foi um livro, inclusive, solicitado pela escola como leitura, mas a gente foi além, assim, começou a ler os outros, enfim. É um livro muito importante que também me deu vontade de escrever. Então, mesmo que eu era muito pequena, eu comecei a ter vontade de escrever a partir do momento que eu li Kelly Martoer e me apaixonei pela história e pela forma como ela era contada. Eu vou dar uma roubadinha e nesse número 2 eu vou falar, além de Kelly Martoer, de outros 2 livros também que eu li quando eu era criança, que eu não me lembro muito bem de que idade eu tinha, então eu não sei a ordem, qual eu li primeiro e qual eu li depois. Mas eu li Clarice Bean Tem um Problema, que é um livro que eu gostei bastante. Eu sonhava com o livro, que eu ia dormir, assim, eu não queria parar de ler. Aí eu deitava, eu ficava pensando nele, e eu sonhava com ele de tanta vontade que eu tinha de voltar a ler, de acordar logo para voltar a ler. E também O Mistério do Caderninho Preto, da Ruth Rocha. Então, esse livro eu também li, eu era bem novinha, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu gostei muito, assim, é um livro de mistério, né? Que eu tinha muita vontade de saber o que que tinha naquele caderninho preto, então eu devorei o livro, eu li muito rápido, e é um livro, assim, que me deu esse gostinho de eu não quero parar de ler, sabe? Então eu gostei muito desse livro também. Esses foram livros que marcaram muito a minha infância, que me formaram como leitora, que me apresentaram essas sensações mistas e boas que a gente sente quando a gente gosta de um livro. Em terceiro lugar tem Harry Potter. Eu já comentei muito sobre a minha experiência com Harry Potter nesse canal, mas basicamente eu li já na minha pré-adolescência, eu acho, ali dos 10 anos até os 17, 18. Eu li a saga Harry Potter, então
Pra mim era muito legal ler o livro e depois ir assistir o filme, sabe? Eu lembro que teve um filme que foi 2011 ou 2012 que saiu, parte um e parte 2 das Relíquias da Morte, que eu quis ler o livro bem antes, assim, eu já tinha lido, mas eu quis dar uma lida antes de ver o filme. E é muito legal a experiência de você ver a sua leitura ali na tela do cinema. Então, essa experiência de ler o livro e depois ver o filme, que eu fiquei apaixonada, que eu tenho até hoje. Se eu sei que vai sair um filme, eu quero ler o livro para poder ter essa sensação de você ver a adaptação, de você ver como que eles contaram a história, de você ver os cenários, e principalmente quando é um livro de fantasia, assim, que nem Harry Potter, você vê toda aquela mágica ali na frente dos seus olhos, é uma coisa muito boa. E Harry Potter eu passava noites lendo, noites lendo. E para mim é uma lembrança muito boa, porque quando você é pré-adolescente, assim, tudo mais, tem muitas coisas que te empolgam na sua vida, sabe? Porque você tá descobrindo tudo, você tá fazendo tudo pela primeira vez, você tá ali vivendo uma vida que tá mudando a cada dia, o seu corpo muda a cada dia. E uma empolgação muito grande que eu sentia era pra ler Harry Potter. Então, uma das empolgações da minha pré-adolescência que eu me lembro era ler Harry Potter. E ler pela primeira vez Harry Potter. E quem lê pela primeira vez Harry Potter sabe o quanto é boa a sensação e a vontade que a gente tem de esquecer tudo para ler de novo quando a gente acaba. Então, Harry Potter é muito importante para mim e é muito importante também para minha vida como leitora, porque foi assim as primeiras experiências que eu tive virando a noite para ler e também de ver a adaptação no cinema, tendo lido o livro antes. Tem um livro também que marcou a minha pré-adolescência, adolescência, não lembro bem se eu tinha 13 ou 14 anos, foi A Breve Segunda Vida de Burt Turner, da Stephenie Meyer. E é um livro que eu nunca pegaria para ler assim, tipo, compraria para ler e tudo mais. Mas era um livro que a minha irmã mais velha tinha, e tinha um dia, uma tarde de domingo, alguma coisa assim, que eu tinha o dia inteiro o livro, não tinha nada para fazer, que saudade de não ter nada para fazer. E aí eu peguei um livro e fui ler mesmo, que foi A Breve Segunda Vida de Burt Turner. E eu li numa sentada só. Eu passei o dia lendo aquele livro. Então, assim como Harry Potter me deu essa sensação pela primeira vez de passar a noite lendo um livro, como Quem Tem Medo de Dentista me deu a sensação pela primeira vez de desejar ler um livro e reler um livro, A Segunda Breve Vida de Burt Turner foi a minha primeira experiência lendo um livro de uma vez só. Eu não gosto de fazer isso sempre, porque a gente tem menos memórias com o livro, né? Acho que a gente acaba se esquecendo mais facilmente. Mas a experiência do dia enquanto você lê é muito gostosa. É muito bom você ter a companhia de um livro durante um dia inteiro, assim, sabe? Não só para ler um livro em um único dia, como ler um livro comprido, assim, que não tem como você ler em um único dia, mas você passar o dia inteiro lendo. É muito boa essa sensação e eu descobri que eu gosto disso lendo A Breve Segunda Vida de Burt Turner. E pra mim foi muito bom. Não é um livro assim que eu tenho muitas coisas da história para falar, mas a experiência de ler foi muito boa e para mim isso foi suficiente. Então, às vezes a gente tem esses dois aspectos de uma leitura, né? O aspecto do livro ser muito bom e do livro te trazer lembranças boas da história, de você querer falar sobre aquele livro, e o aspecto do livro te dá uma experiência boa de leitura, do livro te dá dias bons, né, de leitura, da experiência da leitura ser boa, e foi isso que eu experimentei pela primeira vez quando eu li A Breve Segunda Vida de Burt Turner em um único dia. O quinto livro, que é o que finaliza essa minha primeira categoria de livros que me formaram um pouco como leitora, é o livro Vida de Droga, do Alcir Carrasco, se eu não me engano. É um livro que foi recomendado pela escola também, que a gente lesse. Não lembro quantos anos eu tinha, não lembro em que série era, mas é o primeiro livro que eu tenho, assim, lembrança de ficar pensativa depois, sabe? Então eu li o livro e eu fiquei pensando muito naquele livro depois. Tinha muita coisa para pensar sobre aquele livro. E mesmo depois de dias que eu tava pensando, eu ainda lembrava de alguma coisa que eu precisava refletir sobre o livro. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive de ficar com uma ressaca literária, eu diria, porque eu ficava pensando naquele livro e eu voltava em algumas frases e eu lia de novo, eu queria conversar sobre o livro e eu falava com os colegas de classe, você percebeu que naquela parte ela fala tal coisa? Será que isso não dá indícios de não sei o que, não sei o que? Eu queria discutir sobre o livro, eu queria ir mais a fundo sobre o livro e eu ficava com ele na cabeça.
Então é muito legal eu ter essa lembrança da primeira vez que um livro me impactou dessa forma, que um livro me fez pensar e refletir sobre coisas da sociedade. É um livro que, assim, provavelmente hoje em dia eu não vou ter mais a mesma experiência que eu tive, mas na época foi muito bom parar tanto tempo para pensar em um único assunto, em um único livro, e perceber que os livros têm esse poder de fazer a gente parar para pensar. Agora entrando na categoria já era uma leitora formada e esses livros me marcaram. O primeiro livro é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que foi o primeiro livro que eu li da Clarice, e eu me apaixonei pelo livro. Eu me apaixonei pelo livro, de assim, eu terminar de ler e eu começar a reler. Assim que eu terminei, eu voltei no início e comecei a ler de novo. Eu falei, pera, tem muita coisa que eu preciso entender ainda. E eu li de novo, fiquei tentando entender. Até hoje tem muita coisa que eu não entendi de Hora da Estrela. Quem já leu esse livro sabe essa sensação que você tem de ler Clarice e ter partes que você não entendeu nada. E passa anos e você tem que entender ainda. E é o primeiro livro que eu li dela e eu me apaixonei por essa escritora. Ela é uma das minhas autoras favoritas. E esse livro me apresentou a sua escrita, então definitivamente me marcou. Porque sempre que eu penso em Clarice, eu penso na Hora da Estrela e eu penso naquela vontade de buscar respostas que aquele livro me deu e que me dá toda vez que eu leio Clarice. O sétimo livro que marcou a minha vida é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que também é uma das minhas autoras favoritas. Também foi o livro que me apresentou a autora, mas esse livro me apresentou uma coisa que para mim é muito mais marcante, que é o fluxo da consciência, que eu adoro, e foi graças a esse livro que eu conheci e vi que eu gostei, que eu gosto, né, de fluxo da consciência. Então, eu lembro também foi uma experiência muito boa de leitura. Eu lembro que na época tava em quarentena e tudo mais. Eu e meu namorado, a gente tava aqui em casa, a gente passou a tarde inteira na cama lendo. Ele tava lendo algum outro livro. E eu passei lendo Mrs. Dalloway. E foi minha primeira leitura conjunta também. Então tem tudo isso junto. Eu lendo e comentando leitura conjunta, o quanto isso enriqueceu minha leitura. Meu primeiro contato em ler em conjunto. Meu primeiro contato com o fluxo da consciência. Meu primeiro contato com a Virginia Woolf. Então tem muitas coisas que enriquecem a minha leitura desse livro e que faz com que ele seja um livro que me marcou tanto. Um livro que eu sempre lembro quando eu penso em livros importantes para mim. O oitavo livro que marcou a minha vida é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro é um livro que me marcou durante a minha vida, não foi só em um único momento. Eu o li pela primeira vez em 2012, pela segunda vez em 2015 e pela terceira vez em 2020. E cada uma das minhas leituras foram diferentes, foi diferente. E pra mim isso é uma coisa que o Oscar Wilde sabe fazer com maestria. Eu amo os livros do Oscar Wilde. Eu amo a escrita do autor, as histórias que ele conta e o fato de que ele esconde detalhes que você descobre a cada vez que você lê novamente. Então, pra mim, o Retrato de Dorian Gray é o livro que eu sempre vou ter algo pra descobrir. Eu sempre vou conhecer melhor os personagens, ou menos, né? Às vezes acontece isso, eu releio e eu penso, putz, eu achei que eu sabia alguma coisa sobre o Basil, mas eu não sei nada sobre o Basil. Então, é um livro que é cheio de mistérios, é cheio de entrelinhas e detalhes, e você tem que entender o contexto, entender o autor, entender tudo que se passou, as censuras que ocorreram no livro. Você tem que entender cada ponto do que está em torno do livro para você entendê-lo de fato. E quando você entende a vida do autor, você começa a entender um pouco mais o livro, e você começa a descobrir mais coisas sobre o livro, e você começa a perceber que você não sabe as coisas que você achou que sabia. Então o livro é fantástico. Ele é muito além da história, sabe? Além da história do Dorian Gray, o livro é sobre a história da humanidade, assim. Você descobre coisas sobre a humanidade quando você o lê e quando você o entende. E entende por que ele foi escrito. O nono livro que marcou a minha vida é Boca do Inferno, da Ana Miranda. Todas as vezes que tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado no card. E Boca do Inferno, ele, como eu falei, é o livro que está um pouco relacionado à primeira categoria, porque ele também me formou como leitora, a maneira em que ele me despertou novamente vontade de ler. Eu estava num período, assim, de anos sem ler, anos sem vontade de ler, assim, que a vida
pra mim tinha outras prioridades. E quando eu li Boca do Inferno, da Ana Miranda, ele me recuperou essa vontade de ler. Ele me recuperou a curiosidade de ler. Então, esse livro me marcou bastante nesse aspecto, que ele me acordou novamente para a vida de leitora. Então, sempre que eu penso nisso, em como eu passei anos sem ler e aí eu voltei, é esse livro que me vem à cabeça, porque ele foi o grande responsável. E por fim, o 10º livro que marcou a minha vida, que por muito tempo foi o meu livro favorito, é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que também é uma das minhas autoras favoritas, então até agora eu já falei Clarice, Virginia Woolf e Lígia Fagundes Telles, elas são minhas 3 autoras favoritas. E o Oscar Wilde é um dos meus autores homens favoritos. E a Lígia, ela escreveu esse livro com tanta inteligência, com tanta sabedoria, com tanto equilíbrio, sabe? Esse livro, pra mim, ele é perfeito. E ele é fluxo da consciência também. Eu tenho uma resenha dele aqui no canal, que eu falo porque ele é meu livro favorito. Mas é um livro que eu devorei. E que eu não queria que acabasse. Então, esse livro definitivamente marcou minha vida. E, em específico, uma personagem marcou a minha vida. Marcou a minha vida como leitora e a minha vida como pessoa também. Então esse livro é muito importante para mim. Esse livro me conectou muito com as personagens. Ele é um livro que para mim é fenomenal e que eu não mudaria nada. Então esses foram os 10 livros que marcaram a minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui pra mim, pra gente poder ter um pouco de troca de experiências. E até a próxima!